Olá, seja bem-vindo. Terça-feira, 28 de setembro. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9 horas e 1 minuto e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa o jornal trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.468 casos de Covid-19. Desse total, 25.565 pessoas já se recuperaram, notícia boa. Mas ainda aguardam o resultado do exame 5.970 pessoas. E já são, infelizmente, 994 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 15 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 9 internações, sendo 5 em UTI. E dos casos suspeitos, são 6 pessoas internadas e até o momento 3 estão na UTI. Somados, os números representam 25% de ocupação em leitos de UTI e 9% em leitos de enfermaria. Já sobre a vacinação, foram 322.330 doses aplicadas, ou seja, 79,96% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 58,35% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou dose única. E outras 2.386 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Jornal Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o diretor de comunicação da Câmara Municipal, Márcio Martinelli, para discutirmos sobre a ordem do dia da sessão ordinária de amanhã. Márcio, seja muito bem-vindo ao jornal. Bom dia, Nayara, e também bom dia a todos que participam aqui do Bom Dia Jacareí. Márcio, temos aí 3 projetos para serem discutidos amanhã durante a sessão. Vamos começar falando aí sobre o projeto de autoria do prefeito, Zé Santana, né, que institui aí a criação, na verdade, né, que se diz sobre a criação da subsecretaria, né, de Igualdade e de Direitos Humanos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que já foi discutido, agora volta ao plenário. Muito bem, Nayara. Projeto importante, projeto que amanhã deve gerar bastante discussão entre os vereadores, não por causa do mérito do tema da secretaria, mas sim por aquelas questões de sempre, que é em relação a gastos, em relação à criação de cargos e tudo mais que a gente sempre vê quando projetos desta natureza vêm à Casa Legislativa. Esse projeto ainda não chegou a ser discutido, até porque o prefeito fez algumas modificações. A princípio, a ideia era que fosse uma secretaria, né, uma secretaria de Igualdade e de Direitos Raciais, é isso o nome completo? Igualdade e Direitos Raciais? Igualdade e Direitos Humanos. E Direitos Humanos, e Raciais relacionado ao Conselho, que a gente vai falar depois. E depois o prefeito conversou com os vereadores, verificou, aparentemente por causa de algumas questões jurídicas ou até mesmo por questões de gastos, e resolveu rebaixar essa secretaria para uma subsecretaria, colocando-a, na verdade, dentro do gabinete dele mesmo, do prefeito, para que possa ser gerido pelos assessores lá de dentro. Então, dessa forma, diminuiu-se um pouco o gasto. Ainda tem as mesmas funções, teria as mesmas funções caso fosse aprovado, mas com cargos a menos. Então, da forma como o prefeito coloca agora na sua mensagem modificativa, ele coloca um subsecretário, esse é o único cargo que vem a ser criado. E ele coloca também 3 assessores, mas esses assessores ele remaneja, ele coloca de dentro do gabinete do prefeito para trabalhar nesta subsecretaria, além de 2 funções gratificadas que ele também acrescenta no escopo do projeto de lei. Então, amanhã nós vamos saber um pouco mais o que os vereadores pensam a respeito disso. Provavelmente sobre o tema é indiscutível da importância dessa questão, contudo vem ainda à tona mais uma vez a questão de criação de cargo, a questão de gastos e tudo mais. Então vamos aguardar, Nayara, vamos ver o que eles entendem a respeito desse projeto. Alguns vereadores já manifestaram aqui no espaço parlamentar, a maioria deles, que são favoráveis a esse tipo de criação, embora seja uma criação de cargo, ainda assim é plenamente justificado por causa da importância do tema. Então vamos ver o que os vereadores pensam amanhã sobre isso.
Perfeito. Amanhã, então, a gente acompanha a votação desse projeto. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros 2 projetos que estão em discussão no plenário. Mas agora a gente vai falar que o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba retomou a abertura aos sábados e as crianças aproveitam o retorno com os passeios. De portas abertas. Após uma longa espera, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba reabriu para visitação aos sábados. A retomada, que estava sendo gradativa no mês de agosto, agora se estende para o final de semana, dia que tem mais procura. A procura das pessoas, né, a gente observou essa necessidade de abrir aos sábados. Né, a partir do dia 18, a gente retomou a abertura aos sábados. Porque o sábado, como o museu ele fica aberto durante a semana até às 16h30, o sábado ele dá uma oportunidade maior para quem trabalha, que sai às 5 e não consegue vir ao museu. Que sai às 6, por exemplo, né? Então a pessoa consegue visitar o museu no sábado. Então no sábado a gente abre das 10 até às 16 para pegar esse público. De acordo com o MAV, 40% do público do museu é composto por visitantes de outras cidades e apenas 10% é preenchido pelos munícipes. A Margarida é moradora de Jacareí e contou que adora ver as exposições. O museu eu acho interessante, né? Porque daí são coisas assim, para minha parte, assim, coisas já antigas que os jovens agora não sabem, né? Somente as criançadas agora não estão sabendo, né? Igual a minha filha quis vir, daí eu falei, vamos então, vamos lá para fazer uma visita, né? E semana que vem mesmo, se Deus quiser, eu quero trazer o outro meu filho também, que está querendo vir. Então, mas eu acho interessante. Daí, como assim, as pessoas, vale a pena vir fazer a visita, né? Outro destaque da museóloga é o retorno das visitas escolares ao museu, que preenche os outros 50% do público no MAV. A visitação escolar no MAV é muito expressiva, né? A gente chama de visita passiva, porque nós somos procurados pelas escolas, né? O museu ele ainda não faz um trabalho de buscar as escolas, porque a demanda é muito grande. Então, a gente tem agendamento, 3, 4 horários na parte da manhã, 3, 4 horários na parte da tarde. Então, é uma agenda bem extensa, né, em termos de atendimento escolar. E a criançada estava sentindo falta dos passeios. A Ana Júlia, de 9 anos, contou pra gente o que ela mais gostou no museu. A parte dos indígenas. Por quê? Porque eu acho que é interessante o passado. Porque eu acho que é legal aprender mais um pouco sobre a história de Jacareí. Com o retorno das aulas presenciais, os passeios culturais também puderam voltar. A professora desta turma do 3º ano do ensino fundamental está abordando na disciplina de História assuntos sobre patrimônio histórico e as transformações das paisagens da cidade. É muito legal a criança ter essa vivência, né? É diferente. Na sala de aula, a gente trabalha no livro, no material, mostra uma imagem, mostra outra, mas é muito diferente de estar pessoalmente no local, vivenciar, né? Fazer as perguntas, colocar a mãozinha, passear, além de ser uma coisa diferente, porque eles ficaram muito tempo em casa, né? Na nossa escola, por exemplo, é o primeiro passeio que as crianças estão fazendo pós-pandemia. Então é muito importante, eles estavam super empolgados. Para quem quiser agendar visitas no museu, basta entrar em contato pelo e-mail mave@culturajacareí.sp.gov.br e mais informações pelo telefone 3952-5999. O MAV fica aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde e aos sábados, das 10 às 4. A visitação é gratuita. Lembrando que a visitação aberta ao público é gratuita e dentro do local todas as medidas de prevenção à Covid-19 continuam sendo tomadas. A gente volta aqui para a nossa conversa com o diretor de comunicação da Câmara Municipal. Eu falei no comecinho da nossa conversa, Márcio, que eram 3 projetos, mas na verdade são 4 projetos. Então a gente vai falar agora sobre o segundo projeto, também de autoria do prefeito Isaías Santana, que se institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. E aí eu queria que você pontuasse o que vai ser discutido amanhã durante a sessão sobre a criação desse conselho. Esse conselho, Nayara, ele é para trabalhar juntamente com a subsecretaria na qual nós falamos agora há pouco. Então ele, juntamente com o Conselho do Direito da Mulher e também com o Conselho das Pessoas com Deficiência, devem fazer uma espécie de sinergia dentro dessa subsecretaria, caso ela seja aprovada amanhã. Esse conselho ele ainda não existe,
ele é mais específico, ele trata dessa questão racial de forma bastante abrangente, né? O documento do prefeito traz descricionado todo o que pretende se fazer, mas o importante dele, primeiramente, é bom a gente ressaltar que ele é consultivo, tá? Ele não é deliberativo, ou seja, é só uma espécie de conselho originado mesmo, de uma questão de consultar aqueles que estão envoltos do tema e não em deliberar as ações e nem alterá-las. Ainda assim, permanece a sua importância, mesmo pelo fato de ser consultivo. E de ter 12 pessoas, é um conselho relativamente vasto, 6 pessoas que seriam do poder público e 6 pessoas da sociedade civil organizada com um tempo de duração de 2 anos. Então esse é um conselho que está intrinsecamente relacionado ao projeto que nós falamos agora há pouco, Nayara, da subsecretaria. Caso a subsecretaria seja aprovada, então por consequência esse conselho também deve ser aprovado com talvez alguma alteração ou outra em relação aos membros. Os vereadores, quando vêm para essa casa projetos que instituem conselhos, é relativamente normal que os vereadores tenham um entendimento diferente em relação à quantidade da composição do conselho. Então pode ser que algum vereador insira alguém a mais da sociedade civil, ou aumente ou diminua essa questão. Mas o conselho em si, caso a subsecretaria seja aprovada, ele também deve ser aprovado. Então, somente para a gente fechar essa situação, é um conselho que está dentro da subsecretaria dos Direitos Humanos, e os vereadores devem discutir em relação à sua importância no dia de amanhã. Perfeito, Márcio. A gente daqui a pouco fala mais sobre os outros 2 projetos, porque são 4 que serão discutidos amanhã. Mas agora a gente vai falar que nesta semana marca o encerramento dos encontros do Participa Jacareí com as comunidades de todas as regiões do município. Hoje acontece o último encontro na EMF Célia Guedes, ali no Jardim Primavera, que começa às 7 horas da noite. Para atender o protocolo de combate à Covid-19, haverá distanciamento e distribuição de senha 30 minutos antes de começar a reunião. É obrigatório também o uso de máscara. O Participa Jacareí tem como objetivo elaborar o plano plurianual de 2022 a 2025 por meio de consultas públicas em diversas regiões da cidade. E Jacareí está com oportunidade de cursos gratuitos na área do turismo. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia, que está ao vivo com a gente, direto do plenário. O setor tomando um respiro, voltando aos pouquinhos, né, Isa? E também voltando aí as oportunidades para os profissionais do turismo que ontem comemoraram o Dia Nacional, não é mesmo? Com certeza, Nay. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí de casa. É isso mesmo como você falou. Ontem, dia 27 de setembro, foi comemorado o Dia Mundial do Turismo e em comemoração a essa data, o Sindicato Regional Senhores, que é um sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares, está com 150 vagas abertas para cursos gratuitos de turismo em parceria com a Prefeitura de Jacareí e o Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo. Os interessados podem optar por 3 áreas desse curso: desenvolvimento regional da qualidade turística, mercado turístico e elaboração de projetos turísticos e de hospitalidade. As aulas já começam hoje e vão até o dia 30 de setembro. O curso é totalmente online e será ministrado por meio do aplicativo Microsoft Teams. Na conclusão, os alunos recebem um certificado de que participaram. Para se inscrever é muito simples, é só ter mais de 16 anos de idade e não é necessário ter experiência na área. A ficha de inscrição fica disponível no site da Prefeitura, é só pesquisar jacareí.sp.gov.br/capacita já. Lá na aba é só pesquisar o nome do Sindicato Senhores que vai achar os cursos. Lembrando que as vagas são limitadas, então precisa correr e os cursos já começam hoje, dia 28, às 2 horas da tarde. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Isa. Então fica aí a dica, oportunidade para os profissionais da área do turismo. E essa semana, a Jacareí recebe a peça Pra Você Lembrar de Mim. A apresentação, além de proporcionar muita arte, tem como objetivo arrecadar renda para a obra beneficente da Associação Ai Carim. Uma história de amor para não ser esquecida. A peça Pra Você Lembrar de Mim, escrita pela dramaturga Regiana Antonini, chega aqui na cidade esta semana para trazer a reflexão sobre o convívio com a doença Alzheimer. E a gente fez essa peça, direção do Elias Andreato. É um texto, não é uma peça triste, é uma peça emocionante. Mostra muito a relação pai e filha,
mostra a relação da doença, a relação dele com a doença, a preocupação que ele tem com ela e a preocupação que ela passa a ter com ele. A obra é protagonizada pelos atores Eduardo Martini e Karina Sakeli. Eduardo já tem 42 anos de carreira. Ele conta sobre seu envolvimento com a cidade. E eu tive em Jacareí uma grande surpresa, porque é um público ávido por cultura, é um público que ama cultura e ama esse encontro. Vira uma festa no bom sentido. Vira uma festa cultural, uma festa que as pessoas, que o social muda, que o social agrega. E isso gera cultura, gera bem-estar, gera tranquilidade. O projeto foi desenvolvido por meio da Secretaria de Cultura do Estado. Toda a renda dos ingressos será revertida para as obras Novo Caminho do Padre Antônio Maria, da Associação Ain Karim. Unir o útil ao agradável vai ser maravilhoso e vocês estarão ajudando com a presença de vocês as obras do Novo Caminho. Então vamos participar, vale a pena. A apresentação irá acontecer na quarta-feira, dia 29, na Sala Ariano Suassuna, no Educamais Jacareí. Serão 2 sessões, uma no horário das 19 horas e a outra no horário das 20h30. Os participantes garantem emoção. Eu acho que, para você lembrar de mim, eu acho que as pessoas vão ter Elas falam assim, nossa, eu me emocionei, mas eu me emocionei positivamente. Deu vontade de abraçar meu pai, deu vontade de abraçar minha mãe, deu vontade de abraçar minha avó. Meu Deus, é exatamente isso. Como é que eu não percebi certas coisas? É um pouquinho do nosso amor, meu e da Karina, da produção, para essa cidade que me abraça, nos abraça tão carinhosamente. Então, estou esperando vocês lá. Para a compra do ingresso, basta entrar no site simpla.com.br. Mais informações na página da Associação Ain Karim. A gente volta agora aqui para a nossa conversa com o diretor de comunicação, Márcio Martinelli, agora para falar do terceiro projeto que será discutido amanhã durante a sessão ordinária, agora de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que institui, que declara, na verdade, a utilidade pública à Associação de Proteção Animal Cheirinho de Miau. A gente tem foto da responsável, que está à frente da associação, a Fátima de Ramos. O nome dessa associação é Proteção Animal Cheirinho de Miau. Antigamente, quando atendia 78 cães e gatos, o nome inicialmente aí era Cantinho do Amor, mas aí depois de algum tempo essa associação passou a atender apenas gatos e já está a Márcio aqui em Jacareí atendendo essa entidade há 12 anos, e aí a vereadora agora pediu essa declaração de utilidade pública. Eu queria que você explicasse um pouquinho, pontuasse, na verdade, como é que será essa discussão amanhã no plenário. A Fátima, como você mostrou, ela é bastante conhecida no meio animal, não só pela vereadora Sônia, como pela cidade inteira. E a vereadora Sônia percebeu essa importância de dar a importância também ao trabalho da Fátima. Ela já foi homenageada por essa casa em 2018, uma sessão solene que homenageou pessoas que trabalham na causa animal de forma voluntária. E então a vereadora percebeu que os mais de 230 gatos que ela tem na associação dela, parte na própria associação e outra parte nos lares que eles chamam temporários, e no abrigo, que existe uma necessidade de dar uma ajuda, dar uma força a esse pessoal que trabalha nessa causa. Então esse título de utilidade pública vem justamente para tentar fazer com que o poder público olhe com mais cuidado e, se possível, destine recursos nos próximos anos, no caso, que a associação tenha o aval de receber esses recursos do setor público para auxiliar, já que essa entidade auxilia a sociedade da forma como ela pode, que o poder público possa fazer o mesmo por ela. Então a vereadora Sônia teve essa sensibilidade de entender a importância da Associação Cheirinho de Miau, da Fátima para a cidade, e vamos ver amanhã a discussão sobre isso. Provavelmente os vereadores devem entender, até porque de forma geral é uma associação consagrada, é uma associação que você mesmo disse há 12 anos, ou seja, os interesses totalmente sociais, e amanhã os vereadores devem discutir se dão ou não esse título para a Associação Cheirinho de Miau, Nayara. Até o momento os 3 projetos têm a sua grandeza, têm a sua grande importância, então amanhã a gente acompanha a votação
durante a sessão ordinária. Peço licença, Márcio, porque agora a gente vai por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a Câmara Municipal e informações sobre a vacinação, e você também vai conhecer mais sobre a história do nosso Rio Paraíba. A gente volta já. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta e a gente começa esse bloco conferindo um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. Primeiro trabalho do vereador Rogério Timóteo, que enviou pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre a realização de serviços de manutenção na rua Padre Eugênio, ali na região oeste, no bairro Jardim Jacinto. Próximo trabalho do vereador Rodrigo Salomão, que enviou requerimento ao batalhão da Polícia Militar em indicação à Secretaria de Segurança, pedindo intensificação de rondas ostensivas em ruas do bairro Portal Alvorada, na Zona Oeste. Próximo trabalho do vereador Paulinho dos Condutores, que enviou indicação ao prefeito Isaías Santana pedindo a inclusão de concessão de gratificação de risco aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, o SAI. Lembrando que mais informações sobre os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta agora aqui para a nossa conversa com o diretor de comunicação, Márcio Martinelli. Vamos falar agora sobre o último projeto que vai ser discutido, Márcio, que é uma votação secreta de autoria do vereador Edgar Sassá, que eu queria que você falasse aí um pouquinho como é que funciona essa votação. Os títulos de cidadania, Nayara, eles são em votação secreta justamente para tentar preservar o nome daquela pessoa em que o vereador está tentando homenageá-la. Então, para evitar aquele constrangimento do nome ter sido negado pelos demais vereadores, a votação ela é primeiramente secreta. Se caso aprovada, aí sim divulga-se o nome da pessoa em que o vereador quer homenagear, senão o projeto é arquivado. Então, nesse caso, o vereador Edgar Sassá buscou alguém que ele entende ser merecedor do título de cidadania. Lembrando que o título de cidadania é justamente aquela honraria que você dá para quem não nasceu em Jacareí, mas para quem morou aqui por muito tempo, prestou um serviço social relevante. Então existe alguém que o vereador entende ser merecedor desta honraria e amanhã a gente vai saber se os vereadores entendem da mesma forma para que se receba esse título de cidadania.
recebendo esse título, aliás, aprovando o projeto primeiramente, depois vem uma sessão solene para homenagear essa pessoa, para mostrar quem ela é, para mostrar o trabalho dela, uma sessão exclusiva para ela e aí sim entrega o título de cidadania, Nayara. Perfeito, Márcio. E aí, no caso, também vai ter amanhã, hoje, dia 28 de setembro, uma audiência pública sobre as metas fiscais. Queria que você pincelasse um pouquinho como é que vai funcionar essa audiência pública. Perfeito, Nayara. Hoje, a partir das 17 horas, se você tem interesse em participar das questões políticas da cidade, principalmente das questões financeiras, das questões fiscais, hoje é audiência pública no caso, segundo quadrimestre, das metas fiscais da Prefeitura. É uma audiência pública que ela é convocada pela Câmara Municipal, a Comissão dos Vereadores, a Comissão de Finanças dos Vereadores aqui da Casa faz essa convocação, chamando para que a Prefeitura venha até aqui ao plenário e esclareça em relação aos números dos últimos 4 meses da cidade. Então, para você que tem interesse, pode comparecer, pode vir presencialmente até aqui a partir das 17 horas, que a casa está aberta, ou também pode acompanhar pela TV Câmara Jacareí em relação às metas fiscais da Prefeitura, Nayara. Perfeito, Márcio. Te peço licença, daqui a pouco a gente volta para fazer um resumo do que será amanhã a sessão ordinária. Mas agora a gente vai falar que a JTU, a empresa concessionária do transporte público aqui em Jacareí, anunciou a ampliação de atendimento em algumas linhas a partir de amanhã. Então, atenção, amanhã, quarta-feira. Os bairros que receberão a alteração são Parque Califórnia, Parque Santo Antônio e Jardim Maria Amélia. A mudança conta com a inclusão de até 8 partidas, além da redistribuição de horários. Mais informações você confere em jtu.com.br e pode fazer também sugestões, solicitações e reclamações através do aplicativo e-Ouve, disponível para Android e iOS. E Jacareí dá continuidade na campanha de vacinação contra a Covid-19. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Bom dia, Lari. Quem recebe a vacina? Bom dia a você, Nayara. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Jacareí dá continuidade à campanha de imunização contra a Covid-19. E hoje, terça-feira, quem pode receber a segunda dose da vacina são as pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac no dia 7 de setembro ou data anterior. Quem tomou AstraZeneca no dia 6 de julho ou data anterior também pode receber a segunda dose da vacina contra a Covid, assim como as pessoas que tomaram Pfizer no dia 3 de agosto ou data anterior. Então, aplicação de segunda dose dos 3 imunizantes. Hoje também tem aplicação de dose reforço e essa é para idosos acima de 75 anos que tenham recebido a segunda dose da vacina há pelo menos 6 meses. O atendimento tanto da dose reforço quanto da segunda dose da vacina acontece exclusivamente na UBS Central até às 19 horas. Agora, se você for tomar a dose reforço e quiser uma outra alternativa, também tem aplicação lá no Educa Mais Jacareí, porém lá é sistema drive-thru. Então, UBS Central, aplicação de segunda dose e dose reforço, e Educa Mais Jacareí, aplicação apenas de dose reforço. Lembrando da documentação que você precisa levar para receber a vacina. Precisa levar o documento de identificação com foto, comprovante de endereço e, claro, a indispensável carteira de vacinação, comprovando o recebimento da primeira dose ou da primeira e segunda dose. Se você quer mais informações ou tem dúvidas, é só acessar jacareí.sp.gov.br ou ainda entrar em contato pelo telefone 156. Nayara, eu volto com você no estúdio. Perfeito, Larissa. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a campanha Vacina contra a Fome continua. Então, se você vai receber a sua dose, seja a primeira, seja a segunda dose ou a dose reforço, leve também 1 quilo de alimento não perecível para ajudar quem está passando por dificuldades. A Caixa Econômica Federal lançou o programa Crédito Caixa Tem, que vai oferecer empréstimos de R$300 a R$1.000 direto pelo aplicativo de celular. Para quem já possui a conta Poupança Social Digital no Caixa Tem, a atualização cadastral e a solicitação do crédito estarão disponíveis de forma escalonada, conforme o mês de aniversário. A avaliação do cadastro é concluída em até 10 dias para a liberação dos recursos.
O Caixa Tem foi o aplicativo utilizado pelo governo federal para a liberação do pagamento do auxílio emergencial e está disponível para Android e iOS. E no mês de setembro é comemorado o Dia do Rio Paraíba do Sul, um bem natural que corta mais de 30 cidades paulistas, incluindo Jacareí. Confira em nossa reportagem especial um pouco dos fatos históricos que percorreram por essas águas e entenda também quais são os atuais desafios de manutenção desse rio. Dizem que suas águas turbulentas são resistência diante das transformações. Suas margens já foram habitadas por diferentes povoados, começando pelos originários, os indígenas. Hoje, o Rio Paraíba do Sul é responsável pela formação de muitas cidades, inclusive Jacareí. Um rio que conta histórias não só do Vale do Paraíba, mas também do Brasil. Essas águas foram testemunhas de fatos históricos como a exploração do ouro e a do café. Muito além de transformações econômicas, nosso rio é motivo de crenças, culturas e vidas. Foi a partir do Brasil colônia que os portugueses começaram a utilizar o percurso do rio para explorar o local por meio da escravidão dos indígenas. Em 1645, nasce a primeira cidade do Vale, Taubaté, e logo em seguida novos municípios como Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Jacareí em 1652, inclusive com um nome em Tupi-Guarani, que revela uma característica antiga do nosso bem, um rio cheio de jacarés. Eles vão tentando, os bandeirantes, enfim, os exploradores, eles vão tentando encontrar o melhor caminho natural. Então, a geografia do Rio Paraíba, ela permite esse caminho natural ao longo do rio, aí é onde vão se formando as cidades. Jacareí observou de perto os impactos das transformações históricas passadas pelas águas. O descobrimento do ouro trouxe ao rio que corta o município a Estrada Real, onde era escoada as pedras preciosas. Com o declínio dessa economia, o café virou protagonista e foi iniciada a exportação da mão de obra escrava africana. Em seguida, a chegada da indústria transformou totalmente a paisagem. Enquanto isso, o rio acompanhava ali a formação de uma cidade pelas mãos dos trabalhadores, dos negros e dos indígenas. Finalzinho do século XIX, quando começa essa industrialização, chega a estrada de ferro. Enfim, a estrada de ferro ela vai percorrendo o rio até hoje. Se as pessoas forem buscar os vestígios da estrada de ferro, ele está no rio e a estrada de ferro, boas partes afundaram no Rio Paraíba. Atualmente, o Rio Paraíba corta mais de 30 cidades paulistas e por isso faz parte de muitas vidas, como a do seu Ailton, que nasceu no município. Não é pescar direto aqui. Vara, muleta, às vezes com tarrafa. E ver hoje como está esse Rio Paraíba hoje, né? Não tem nem como pescar muito, porque tinha dourado, né? Porque tinha dourado aqui, né? Pescava muito. Em base de 78, 79. E ele ainda lembra de algumas aventuras. Aí deu uma enchente, acho que soltaram a água da represa, aí todo mundo ficou desesperado. Aí eu fui, achei que a molecada é curiosa, né? Falou, o Neno, Dião, vamos lá, pega a boia, vamos lá, tá rio cheio, vamos dividir pouco. Cheguei assim na ponta, pulamos. Nós estamos com a boia, uma boia só, uma boia grande de caminhão, e vimos rodando. Tá? Na paramos, foi bem ali assim, ó. Com a nascente localizada na Serra da Bocaina, em Areias, o rio possui uma bacia federal que percorre os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. As primeiras grandes transformações físicas começaram em meados do século XX, com a drenagem e aterro das várzeas, locais com planícies inundáveis. Inclusive em Jacareí, ele passava muito mais no centro. Então o leito foi sendo afastado, são feitos aterros. E o rio, ele era todo meândrico, todo cheio de curvas, assim, curvilíneo, bem mais vagaroso. E para ocupar esses trechos, são feitos aterros, e para ocupação urbana também.
A chegada das fábricas marcou o início de uma poluição constante que transformou a qualidade da água. Hoje, a utilização sociocultural do Rio Paraíba do Sul, em Jacareí, quase não existe, e o percurso natural acaba sendo tratado como um lago, controlado pelas represas. Em geral, nas áreas urbanas, as pessoas até esquecem que o rio está passando por ali, né? Elas passam quase que batido por ele, né? O caso de Jacareí é um exemplo, né? Elas geralmente só se atentam para o rio quando tem os problemas nas pontes, né, da vegetação que acumula na ponte, nas pilastras. Quando chega a rodovia está do outro lado. Então a cidade se volta a se construir para a rodovia. Então precisa ter escoamento pela rodovia, ruas que ligam para a saída na rodovia. Então esse olhar, aí é quando vira as costas, né? Então é um desafio também econômico. Então eu acho que o olhar para o Rio hoje, ele está muito mais atrelado às memórias afetivas, ao potencial turístico. Responsável por crenças nacionais como a da Nossa Senhora Aparecida e lendas locais como a da Cobra Grande, o Rio Paraíba do Sul, atualmente, ganha um espaço quase lúdico na memória dos cidadãos. A expectativa é que o investimento e a informação transformem essa realidade. Enquanto esse investimento não for maciço, ele ficar só no plano bem pontual, de compensações bem isoladas, a gente não vai avançar. E o problema é que a demanda é cada vez maior para a indústria, para o comércio, para o abastecimento, para a agricultura. E se não houver proteção e investimento, o desenvolvimento vai ser impossível, porque sem água não tem como, né, ter vida assim, econômica, né, desenvolvimento econômico, social. Até chorar, porque eu vejo ali, eu vejo a minha infância. Pulava, pescava ali, porque a gente sente, né, quando 51 anos que eu estou hoje, eu estou com 51, do jeito que está Rio hoje aí, ó, não vai, do jeito que era antes não vai para frente mais não. Porque o jeito que está hoje aí poluído, não tem como. Você entra nessa água aqui agora, você vê a diferença, sai depois. O cheiro, entendeu? O cheiro, porque é poluição demais. Salve o Rio Paraíba, nossa fonte de riqueza. Salve o povo brasileiro que respeita a natureza. Salve o Rio Paraíba. Lembrando que o programa Jacareí Rural vai ao ar toda segunda-feira às 9 horas da noite. Você pode acompanhar a história sobre a natureza da nossa cidade também, e dicas aí para sua alimentação e mais informações sobre o meio ambiente. A gente volta aqui para a nossa conversa com o diretor de comunicação, Márcio Martinelli. Agora, Márcio, vamos fazer um resumão do que a gente conversou aqui hoje, né? Queria que você pontuasse aí a quantidade de projetos que vão ser discutidos, né? E outras coisas também que acontecerão tanto hoje quanto amanhã aqui na Casa Legislativa de Jacareí. Legal, Naira. Só invertendo, então, é importante a gente começar falando de hoje. Hoje, a partir das 17 horas, como a gente disse agora há pouco, tem a audiência pública das metas fiscais da Prefeitura. Então, se você tem interesse, fique de olho tanto na TV Câmara de Jacareí, tanto nas mídias sociais também da TV Câmara de Jacareí, quanto no 39.2, ou você pode comparecer aqui à Câmara e fazer parte dessa audiência pública a partir das 17 horas. Amanhã, a partir das 18 horas, temos a 27ª sessão ordinária do ano, com 4 projetos. O primeiro projeto deve ser o mais importante a ser votado, que é a criação de uma subsecretaria de Igualdade de Direitos Humanos, com algumas questões que os vereadores devem tratar a respeito de criação de cargos, a respeito de despesas, da importância do tema em si e tudo mais. Então, se você se interessa pelo assunto, fique de olho também ou nas mídias sociais ou na TV da sua casa, ou também podendo comparecer aqui a partir das 18 horas. O segundo projeto, que é também muito ligado a esse primeiro projeto, trata da criação do Conselho de Promoção de Igualdade Racial. Então, também é um tema importante que os vereadores devem se discutir. Fique de olho, fique atento em relação a isso. E nós temos os outros 2 projetos que são também importantes, que diz a respeito do título de utilidade pública
para a Associação Cheirinho de Miau, né, que a gente comentou agora, pouco de responsabilidade da Fátima Ramos, bastante conhecida na proteção animal aqui da cidade. E por último, nós vamos ter uma votação secreta de título de cidadania, que depois, caso for aprovada, de autoria do vereador Edgar Sasaki, no caso, né, caso seja aprovada, nós vamos tratar com um pouco mais de detalhes quem é o nome que recebeu esse título, aliás, que vai receber em sessão solene esse título, né? Então temos hoje uma audiência pública e amanhã uma sessão ordinária. Para quem se interessar, fique atento na TV Câmara de Jacareí. Perfeito, ordem do dia amanhã cheia. Hoje também tem evento aqui para você, cidadão, vir comparecer, caso queira. Quero te agradecer, Márcio, pela sua participação e até a terça-feira que vem. Obrigado, Nayara. Até a próxima terça-feira. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.